Olá, boa tarde a todos. Aqui estamos nós para mais um live e um podcast sobre doutorado. Meu nome é Fábio Veiga, sou professor e doutor em Direito Empresarial pela Universidade de Vigo, na Espanha, e professor na Universidade de Almeria. Bom, vou começar me apresentando porque, como essa é a terceira sessão sobre doutorado na Europa, talvez alguns de vocês não tenham assistido as outras duas sessões. Então, a minha carreira acadêmica, eu sou brasileiro, estou há 10 anos na Europa, entre Espanha e Portugal, e fiz mestrado em Portugal e doutorado na Espanha. E quis fazer essas sessões justamente para colaborar com alguns colegas que precisam e têm interesse, né, nesse ambiente de entrar no mundo acadêmico efetivamente. Bom, está entrando aqui os colegas na live, né, no Instagram. O meu grande amigo João Pedro Leite, professor na UNB, mandou um abraço para ele. Tassiane, também um abraço. Roberta Gama, de Belém do Pará. Boa tarde, De Gonçalves. Bom, queria agradecer a presença de vocês e dizer que recebi durante a semana algumas questões e também tentei fazer aí umas pequenas enquetes, né, para saber quais são as dificuldades e também quem quer estudar na Espanha, quem quer fazer doutorado em Portugal, quem já tem alguma experiência, quem não tem, quem já concorreu, quem tem disponibilidade de morar no exterior, morar um tempo no exterior, isso também é importante. Quem quer estudar direito privado, direito público, conforme essas informações eu posso até dar mais orientações, né, para vocês, isso aí facilitaria depois aqui no nosso diálogo. Lembrando que essas nossas sessões de acesso ao doutorado, né, tanto na Espanha como em Portugal e em geral na Europa, tem a pretensão de abarcar todas as áreas, não é só o direito. Eu sou do direito, mas vale os requisitos, né? E também a maneira de abordagem vale para outras ciências, não é só para o direito. Claro que a minha experiência mais no direito eu consigo dar respostas mais objetivas, porém também vale os requisitos gerais e até mesmo para quem está buscando, quem é de outras áreas, que eu me lembro que teve aqui participantes de engenharia, psicologia, ciências econômicas, ciências de relações internacionais, né? Várias outras áreas. Vocês também podem seguir assim, algumas dessas minhas sugestões, ter como base para depois ter acesso aí ao doutorado aqui na Espanha e Portugal. E também, quem não pode morar aqui, também eu vou falar sobre isso hoje. Mandarem um abraço para a Isabela, né, de Curitiba, que acabou de entrar, boa tarde. Kimberly, também, que esteve conosco já em congressos na Espanha. Mandar um abraço para a Daphne, minha amiga, que está lá na fronteira, em Portugal com a Espanha. E também estuda no Universidade do Minho. Vou falar hoje também da Universidade do Minho, como funciona, né, a candidatura do doutorado lá na Universidade do Minho. Nós teremos aqui, como previsto sempre, 40 minutos, mais ou menos 40 minutos para a nossa conversa. E essa gravação vai ficar disponível também no podcast do Iberojur. Né, vocês podem acompanhar depois, inclusive compartilhar com os colegas de vocês que não puderam assistir. Sei que tem muitas pessoas que queriam assistir, mas não podem, né? No dia de hoje, hoje é dia 20 de junho de 2020, e que sirva, né, para também o futuro. Assim, eu penso que em 2, 3 anos, o que eu falo aqui vale para 2, 3 anos tranquilamente. Os editais costumam permanecer no tempo, até mais tempo. Eu já fiz, quando eu me candidatei ao doutorado, foi no ano 2012, e até hoje mudou poucas coisas, né? Não mudou muito. Então, em 8 anos mudou pouco. Isso que também valerá para outras pessoas que estão planejando a vida, entrar nessa área acadêmica com mais força. Bom, no dia de hoje nós vamos falar sobre os requisitos, né? Como se faz, né, para acessar e entrar no doutorado, principalmente na Espanha e Portugal, e também vale como parâmetro geral para outros países da União Europeia. E queria falar também um pouco desmistificar nessa ideia de que o acesso ao doutorado é muito complicado e tal, que é difícil. Essa ideia para os brasileiros e para os latino-americanos em geral é verdade. É muito difícil entrar no doutorado nesses países, né? A América Latina tem uma dificuldade enorme de ter uma formação nos seus quadros altamente, né, qualificada,
E por isso mesmo há poucas vagas. No entanto, quando nós falamos de países um pouco mais adiantados, né, culturalmente, no âmbito científico, estou falando cultura científica, não estou falando cultura tradicional, tem mais possibilidades, né? Os países europeus têm muito mais oferta. E também existe aqui um conceito diferente do que é fazer um doutorado, né? Quero lembrar que para os colegas do Brasil e da América Latina, em geral, fazer um doutorado também é um sinônimo de status social, né? Enquanto aqui, doutorado não tem esse significado. Doutorado é pesquisa, transformação, evolução técnica, científica, né, do país, e por isso o doutorado está formatado para as pessoas que querem seguir essa carreira que é uma carreira de vida, né? As pessoas, os pesquisadores aqui ganham contratos, são pagos para pesquisar, a ideia do conceito de doutorado aqui é totalmente diferente. Por isso mesmo que não há por que cobrar, né, taxas absurdas para uma pessoa estudar doutorado. Ao contrário, o Estado deve proporcionar às pessoas, na verdade, não é para proporcionar, o Estado tem que ter uma política educacional e científica em que quanto mais pessoas estejam estudando em alto nível, melhor é para o seu território, né, para o seu país em geral. Bom, então o conceito de doutorado aqui entra nesse âmbito, né, ele não está vinculado às questões de ordem status social, não. Tem a ver com políticas públicas para o aperfeiçoamento da sociedade. E por isso não há que ter tantas barreiras para se entrar num doutorado. O doutorado aqui é para as pessoas que têm vocação. Né? Aproveitar e mandar um abraço aí para o Ricardo Pereira, grande amigo da AGU. Forte abraço. Deve estar em Brasília nesse momento, salvo erro. E confirmar e dizer para vocês que é isso. Então, considerando vocês que estão preparando e querem ter uma carreira de alto nível, né, no âmbito do doutorado, quem já fez mestrado pode se preparar já para agora, para entrar nas disputas eu digo disputa porque é uma concorrência, né, e a concorrência tem que ter, como eu disse nas sessões passadas, uma concorrência tem que ter os critérios mais objetivos possíveis para ser justa, equitativa e que todos possam acessar. Bem, então, considerando essa matriz, né, e esse entorno cultural, social, em que está inserido o doutorado aqui na Europa, ele não visa classificar pessoas, ele visa classificar méritos. É aí que entra a grande diferença. Então, se você está construindo sua carreira para ter alguns méritos, por exemplo, participação em publicações, né? Eu estou dizendo na área do direito, você participou em projetos de pesquisa, publicação, você teve uma boa nota no teu mestrado ou na tua graduação, você formou um currículo acadêmico, você formou, ou se você não formou, você planeja formar, porque há tempo, em 2, 3 anos você pode planejar isso, não é tão difícil, a longo prazo, né? Planejar isso. Você pode aceder ao doutorado. Me pergunta aqui, né, a Patrícia, se no mestrado no exterior também tem estágio de docência. Não. Lembrando que mestrado e doutorado não está estritamente vinculado à docência, está vinculado à pesquisa. Por isso não mistura. No entanto, existem algumas bolsas se chama aqui contrato pré-doutoral, né? Ou seja, antes de você ser doutor, você está doutorando, você é um doutorando, existem algumas bolsas em que você ganha essa bolsa, né? E antigamente existia muito mais, né? 15 anos atrás, antes da crise de 2008, era comum ter muitas bolsas, né? Depois de 2008 cortaram muito. Existem essas bolsas e essas bolsas dizem, olha, o pesquisador que está fazendo doutorado também tem que dar algumas horinhas de docência, mas é quase como uma obrigação para ele dar as aulas. Tem colegas aqui em Almeria, onde eu sou professor aqui no sul da Espanha, em que eles têm a bolsa pré-doutoral e também dão aula, né? Então, isso é uma outra história, não é obrigação, né? O Delano me pergunta, pesquisei nos programas de seleção das universidades do Porto e do Minho, em Braga, tem vagas para nacionais e estrangeiros. Isso, Delano, eu vou falar sobre isso, sobre as vagas de nacionais e de estrangeiros, porque em Portugal eles dividem, já vou dizer o motivo,
Em Portugal, talvez eu vou falar já muitas coisas hoje, porque posso ir interagindo com vocês, né? Em Portugal, eles dividem o que é matrícula para nacional e estrangeiro, porque as taxas, né? As taxas de matrícula em Portugal são excessivamente altas, muito altas. E porque também é uma questão histórica, cultural, em Portugal, você ser um doutor é um status social. Então, é igual no Brasil, né? O Brasil herdou, né, isso de Portugal, e a América Latina também tem um pouco disso, mas no Brasil mais ainda, porque está vinculado alto padrão de ciência, alto padrão de titulação de grau a um status social, que normalmente era mais uma classe aristocrata que tinha, né? Antigamente, esse status social elevado e também tinha seus títulos, né, de nobreza e tudo mais. E como acabou essa aristocracia e viemos a um outro nível, quem ficou com esse status de conhecimento e de deter, né, alguns títulos da nobreza, entre aspas, né, passou para o âmbito universitário. Então, quem tem um título de doutorado em Portugal tem muito mais prestígio, um status social elevado do que, por exemplo, aqui na Espanha, né? Na Espanha, doutorado é normal. As pessoas, quem entra na carreira acadêmica, ou seja, normal no sentido, não se entende que a pessoa é melhor ou pior que a outra. Se entende que ela escolheu aquela área e quer trabalhar naquilo, né? Respeita-se normalmente, não há essa questão de... porque não há isso, ou seja, é um profissional, encara-se como um profissional. E por isso que em Portugal cobra-se essas taxas altas e também eles fazem essa diferença de nacional e não nacional, para que você nacional pague um valor X e quem não é internacional paga um valor absurdo. Se você olhar nos doutoramentos em Portugal, se existe alguém da França, Espanha, Alemanha, Inglaterra ou outros países aqui do norte da Europa, não há estudantes de doutoramento pagando, por exemplo, 4.500 euros, que é aquela que se cobra para estrangeiro na Universidade do Minho, né, que você deve ter pesquisado. Nunca, jamais, até porque nesses países ou é grátis ou paga-se 200, 300 euros para uma taxa, né, de doutoramento, porque a ideia não é cobrar para você pesquisar, a ideia é o contrário, quem pesquisa está contribuindo com a sociedade. E é aí que vem a grande diferença e que nós, né, que estamos aqui, podemos conversar, é que quem entra num doutorado, entra em pesquisa avançada, entra para contribuir, não entra para ele próprio ganhar um título real e botar num quadro e sair andando nas ruas, né? Não é essa a ideia. A ideia é o contrário. A ideia é você contribuir para a sociedade. Bom, Charles aqui, o meu irmão, diz, né? Inclusive em Portugal se pode plasmar seu status social até mesmo nos cartões de crédito, colocando antes o mesmo doutor, engenheiro, etc. É verdade, né, Charles? Um abraço, meu irmão. É verdade, em Portugal é isso. Você pode colocar no cartão de crédito que você é engenheiro, que você é doutor, e para você ver como está essa coisa do status social e a academia é complicado. Eu estou contra esse tipo de ação, né? E digo que abertamente, esse vídeo vai ficar gravado, esse podcast vai ficar gravado e espero que no futuro, se alguém tentar usar isso contra mim, eu vou manter a minha posição, até mesmo se um dia eu vier a ser um político, né? Nunca se sabe. A gente não sabe o nosso futuro, daqui quantos anos vai ter. Santiago de Compostela aumentou as taxas para estrangeiros também. Pois é, mas isso não Ricardo, você me perguntou, falou que não é um aumento das taxas para estrangeiros. Santiago de Compostela, até mesmo em outras universidades aqui da Espanha. Existem taxas de 200 euros para europeus e 400 euros não europeus, mas vamos lá, 400 euros por ano é totalmente diferente que você pagar 4.500 por ano que você pagaria, por exemplo, em Coimbra, no Estado do Minho, e é totalmente diferente, não é? Então, 200 para 400 é pouco do que pagar 4.500 euros por ano por uma taxa para você contribuir com a sociedade. O Delano me fala sobre 400 euros de emissão de diploma, essas coisas. Isso aí são taxas também que se paga em qualquer universidade, né, para emitir diploma, tanto pública quanto privada. O Michael, né, me pergunta aqui no Brasil também pode colocar no cartão de visita. Não, de visita, mas não de crédito, Michael. Você pode fazer um cartão de visita que você é doutor, mas em Portugal você tem um cartão de crédito com o teu nome doutor, engenheiro, né? Isso é completamente algo fora de um parâmetro normal, né? Mandar um abraço para o Ramon Rocha, que deve estar lá no Sergipe, não é, Ramon? Grande abraço para você,
Prazer revê-lo por aqui. Já faz tempo que nós estamos juntos, pessoalmente, né? Fizemos congressos online já. Bom, então qual que é a minha pretensão nessa conversa inicial com vocês? É dizer que vocês não devem encarar um doutorado ou uma candidatura ao doutorado com esses preconceitos, com essa mistificação que existe, né, aí no Brasil, porque eu sei que a maioria são brasileiros que estão aqui, inclusive alguns latino-americanos também. Vocês não devem encarar com esse preconceito, essa mistificação, que o doutorado, muita burocracia, muito problema, você tem que ter pessoas que te influenciam para entrar e etc. Vocês não devem encarar com essa mistificação, vocês devem encarar com critérios objetivos. E eu já fiz duas sessões para tentar esclarecer um pouco disso, né? E hoje eu vou tentar esclarecer um pouco mais, né? Bom, me pergunta aqui a Pri. Fábio, querido, parabéns, obrigado parabéns pela palestra. Uma pergunta, como se inscrever e como é o processo de seleção na Espanha para entrar no doutorado direto? E se é possível entrar no doutorado direto na Espanha? Muito bem, vou falar isso, Pri, daqui a pouco. Porque eu também já falei algumas coisas na sessão passada, do sábado passado. Bom, então, desmistificando, né? Titulação, me diz aqui o Ricardo Pereira, titulação enquadradas nas gamas de arte, humanidades, ciências sociais, jurídicas. Não entendi, preço, você colocou algum preço aí, Ricardo? Você coloca aqui só um site, né? Mas assim, eu entrei no site semana passada, estava 200 euros e 400 euros, tinha dois preços na área do direito. Certeza que na Espanha não passa disso. Máximo 550 euros na Catalunha, que era o lugar mais caro da Espanha, né? Mas em geral, 390, 400, 200. Eu ia falar de preços daqui a pouco, por ano, né? Na faculdade de Aveiro, o doutoramento custa 2.335. Isso mesmo, Nilson. Em Portugal, a média é de 2.300 a 4.500 para estrangeiros. Quem tem a nacionalidade portuguesa paga mais barato. Quem é brasileiro pode pagar mais caro. E no estado do Minho é a mesma coisa. E aí você pode pedir o Estatuto de Equiparação de Igualdade para quem mora lá. Mas é outros processos que você tem que ir atrás, né? Me pergunta aqui a Silvia, em relação ao custo de vida na Espanha e bolsa de mestrado, conseguirei cobrir quanto? Consegue cobrir quando? Eu vou falar sobre bolsa e custo de vida, eu vou falar na próxima live, Silvia. Tá bom? Na próxima live eu vou falar sobre essas questões de bolsa. Agora eu queria falar sobre os requisitos. Para quem já ouviu alguma coisa, hoje eu vou reiterar e vou tratar pontualmente, para vocês perceberem. Bom, primeiro requisito, né, para entrar no doutorado, já pensando que o doutorado não é uma questão de influência, sim de mérito, vocês têm que pensar nos méritos que vocês têm ou vocês possam vir ter, né? Requisitos, graduação, mestrado. Já falei isso, mas vou repetir. Você tem que ter uma boa graduação e um bom mestrado. Cada universidade vai colocar os seus critérios, se eles vão valorizar mais os pontos da graduação, do mestrado, do currículo de formação que você teve, os congressos que você fez, as publicações que você fez. Eu expliquei, né, por exemplo, que a Universidade de Sevilha é muito objetiva, 100% objetiva na avaliação desses critérios. A Universidade Complutense de Madrid, 95% é objetiva na avaliação, 5% de entrevista. Expliquei na Universidade de Santiago de Compostela que tem os critérios não bem claros, mas também tenta ser objetivo, você tem que dar uma lida na valorização das notas. E Portugal, por exemplo, no estado do Porto, para entrar no doutorado em Direito, né, 55% currículo acadêmico, que vai da graduação, mestrado até o currículo profissional, e 45% de entrevista, que eu considero um absurdo para a área científica. Você não pode optar para uma pessoa com base numa entrevista, né? Você tem que ter um critério objetivo, porque a ciência ela exige critérios imparciais com base em critérios puramente técnicos e objetivos. O mais objetivo possível é aí que deve caminhar a ciência. Me pergunta a Monique sobre Salamanca. Vou falar de Salamanca agora, daqui a pouquinho. Tenho aqui também salvo sobre Salamanca. Bom, então, critério, graduação, mestrado e currículo acadêmico. São o que vocês precisam para entrar no doutorado. Quem ainda, por exemplo, está na graduação, eu tenho que fazer o mestrado. Ótimo, pode fazer o mestrado. Em Portugal tem excelente mestrado, na Espanha também e no Brasil também. E os critério para entrar no mestrado é graduação,
e currículo do que você fez até a graduação. Não é tão difícil. Doutorado é a mesma coisa. Graduação, as notas que você tirou na graduação, mestrado, as notas que você tirou no mestrado, o que você produziu, você participou no mestrado, e aí você vai para o doutorado. E aí tem algumas coisas que cada universidade vai dizer também. Eu vou falar das 4 universidades grandes de Portugal e de 4 ou 5, 6 até a universidade aqui da Espanha. A Thalita me pergunta, estou no final do primeiro ano do mestrado em Portugal, tem alguma vantagem de valoração para admissão no doutorado na Espanha? Tem. Boa pergunta da Thalita. Quem está no mestrado em Portugal, quem fez mestrado em Portugal, os créditos de Portugal do mestrado são 120 créditos europeus. 120 créditos europeus é o dobro do que da Espanha, ou seja, 120 créditos de Portugal é o dobro da Espanha. Então, um ano de mestrado em Portugal equivale a um mestrado inteiro na Espanha, porque aqui na Espanha é 60 créditos. Então, se você terminou o primeiro ano do mestrado aí em Portugal, você pode se candidatar ao doutorado aqui na Espanha, porque você já tem os 60 créditos. Graduação mais 60 créditos, que é o critério objetivo aqui da Espanha. Então, você poderia já se candidatar uma vez que você tenha esse certificado que você terminou o primeiro ano do mestrado. Várias universidades emitem o certificado, Minho, não sei se o Porto emite, mas Lisboa, algumas universidades emitem esse certificado. La Coruña, eu acredito que o critério seja muito parecido, né, La Coruña com o de Vigo, que é também muito parecido com o de Santiago de Compostela. Graduação, mestrado. Mestrado 60 créditos, né? Eu sei que a Roberta já fez mestrado no estado do Minho, que tem 120 créditos, portanto, ultrapassou esses créditos. Então, é graduação, mestrado e currículo acadêmico. E cada universidade vai valorizar esse currículo acadêmico. Eu vou dizer para vocês aqui como funcionam algumas universidades. Bom, e, por exemplo, Salamanca, eu ia falar de Salamanca, né? Me perguntaram sobre Salamanca. Em direito, para entrar em Salamanca, além desses critérios, né, que é a nota da graduação, mestrado, currículo, eles também pedem uma carta. Eu sou contrário a essa política, né? Pedir carta de indicação de um orientador. Mas lá em Salamanca eles pedem essa carta. E aí essa carta para você entrar. Mas não é obrigatória. A carta é só uma sugestão da comissão acadêmica. Claro que é uma sugestão muito política, né? E não deveria ser assim. Mas se você pode chegar a receber até essa carta. E você vai me perguntar como se faz para ter uma carta de um orientador, que você nunca falou com ele, nunca você conhece. O que eu indico é você entrar no programa e ver o nome do professor, né, dos professores, e pesquisar a vida deles para saber qual é a área científica que eles estudam. Então, se eles estão fazendo numa área, por exemplo, direito administrativo, vão falar sobre questões de governança administrativa, você gosta desse tema, eu sugiro que você faça um mini plano de umas 4 páginas, mais ou menos, e mande uma mensagem para essa pessoa, né? Fala, professor, eu vi teu nome na lista de possíveis orientadores do doutorado aqui, né, dessa universidade, no caso Salamanca, e gostaria de fazer uma doutorado com o senhor. Aqui eu tenho um pequeno proposta, que o senhor poderia me sugerir alguma alteração, eu já trabalhei com tais temas no mestrado, eu já publiquei tal coisa, e manter uma ligação com ele, dizer, valorizo muito o seu perfil acadêmico, já li seus livros. Cria essa relação sinérgica com ele, que seguramente ele vai falar, ok, eu te dou a carta. Eu consegui carta de aprovação de doutorados em 2 doutorados, em 3. Desse jeito, né? 4, né? Fui aprovado em 4, só um que não precisava. E em 3 eu consegui carta assim. Então, essa é a minha dica. Vocês têm que pesquisar a vida a vida acadêmica, né? Dos professores que estão no programa, quando o edital exige essa carta. Quando ele não exige, como nós vamos ver, muitas universidades não exigem, não precisa. Só quando exige. Porque aí você mantém essa relação com ele. E não é difícil, né? O professor gosta que o aluno manda mensagem, que valoriza o trabalho dele, até porque o professor tem um trabalho muito duro, né? Muito difícil o trabalho de um professor, de um pesquisador em geral, né? Que produz academia. É um trabalho difícil, porque você está há muito tempo ali envolvido com aquilo. Quando alguém te manda uma mensagem valorizando o seu trabalho, a tua tendência é também colaborar, né? Assim que nós temos que pensar como eles pensam. Me pergunta a Thalita outra vez, mesmo quando a universidade não exige carta, você recomenda ter a carta? Seria um diferencial? Então, quando a universidade não exige a carta, o que eu recomendo? Que você
fale com o professor, o possível professor, que você vai se candidatar ao programa. E se porventura você passar, que você queria que ele te orientasse. Isso também é uma boa sugestão, né? Porque você vai passar pelos seus méritos próprios, mas você já vai ter um contato com o professor. Fala assim, professor, se eu passar no programa, gostaria que o senhor fosse meu orientador e tal. Falasse isso com ele, também é bom, né? Porque caso você passe, ele já sabe, vai olhar na listinha lá, dos aprovados, tá lá o fulano. Ele já falou comigo, então... Porque só podem orientar 2 alunos por ano. Cada professor só pode orientar 2 por ano. Então, se você já falou com ele, com certeza você vai guardar já a orientação com ele, né? Isso seria bom para você também. É uma boa recomendação. Então, vocês olhem isso, né? Em Portugal, onde que pede carta? Hoje, eu estive pesquisando as 4 grandes universidades de Portugal, né? Universidade do Minho, em Braga, Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa. A única das 4 que pede a carta nesse exato momento é a Universidade do Porto. A Universidade do Porto é a única, a Faculdade de Direito do Porto, né? Eu estou falando de Direito, é a única que pede a carta. Como sugestão para você ser admitido no processo. É a única que pede a do Porto. Eu acho um absurdo, que não deveria pedir. Inclusive, eles depois colocam 45% de nota para a entrevista, que também é outro absurdo. Mas bem, se caso no Porto, alguém tem interesse no Porto existem 10 vagas por ano, muito pouco, e lá no Porto você teria que ter esse contato. Porque se você não tiver, a chance vai ser muito pequena, porque na entrevista são 45% já de reprovação, né, que vale a nota. Outra informação importante, na Universidade do Minho, na área do Direito, isso deve valer um pouco também para as outras áreas. A Universidade do Minho, que é uma das melhores universidades de Portugal, tem 6 vagas para estudantes nacionais e 9 vagas na área do direito para internacionais. Os estudantes nacionais pagam 2.750 euros de matrícula, né, de preço para a anuidade, e os estudantes nacionais pagam 4.500. Isso aí é um absurdo também. Bom, do ponto de vista, não deveria ser assim, né? É a coisa do status, né, de cobrar dos estudantes internacionais, porque eles sabem que os estudantes internacionais em Portugal são os que vêm da língua portuguesa, Brasil e na África, em geral, né? E esses países ter um título de doutor é também um sinônimo de status social, né? Por isso que eu acho que é uma má fé, né, das universidades portuguesas agirem assim, cobrar um absurdo para um doutorado, se no doutorado o aluno não tem gasto nenhum. O aluno de mestrado ainda gasta cadeira, gasta faculdade, livros e um monte de coisa, né? Porque ele está lá na universidade. O aluno de doutorado não gasta nada. Ele nem fica na faculdade. Se quiser ir lá, ele vai para usar a biblioteca, mas normalmente é um profissional que tem seus mais recursos e não precisa ficar na faculdade. E até a faculdade, às vezes, não tem todo o material disponível, né? Bom, mas isso aí é a minha opinião. A Universidade do Porto cobra 2.750 e equipara estudantes da língua portuguesa a estudantes nacionais. Já também é algo importante, 2.750. Coimbra, acho que é 2.700 e alguma coisa também, acho que Coimbra é 2.700, só que há uma grande diferença. A Faculdade de Direito de Coimbra e a Faculdade de Direito de Lisboa, olha a diferença. Enquanto o Porto tem 10 vagas, o Minho tem 9 vagas para internacionais, Coimbra tem 120 vagas para direito. Isso é muito. Isso quer dizer que sobra vaga. Então, quem se candidata em Coimbra, a chance de ser aprovado é muito alto. Primeiro, porque eles cobram um absurdo, né, no valor da inscrição, que vai passar de 4.000 euros também. E dão 120 vagas. Então, eles estão vendendo, né, minha crítica, estão vendendo diplomas. Claro que para quem vai defender um doutorado, tem que ter um baita trabalho, não vai passar no doutorado, mas assim, é como se fosse um comércio, né? Cobrar 4.500 euros, ou 4.000 euros, ou 2.700 euros, que seja para os nacionais, e ofertar 120 vagas só em direito. Isso é algo a gente fica espantado com isso, mas tudo bem. Para fins econômicos deve ser bom para a universidade, até porque mais de 30% do orçamento da Universidade de Coimbra vem da mão dos brasileiros, conforme as pesquisas que se deram mais ou menos nos anos 2016 e 2017. E na Universidade de Lisboa também, 110 vagas, muitas vagas, né, para quem quer tentar... me diz aqui o Delano, é verdade, o problema é terminar em Coimbra, isso também tem um problema. Coimbra você consegue entrar, o problema é terminar, porque a burocracia vai te colocar num nível de estresse absurdo, e você pode ficar 5, 6, 7, 10, conheço pessoas que demoraram 10 anos para terminar um doutorado, Coimbra.
Você vai me dizer do prestígio? Tem prestígio. É uma universidade com muito prestígio, a mais antiga da língua portuguesa. Em 1290, né, surgiu a universidade, é uma das mais antigas do mundo. Nós não estamos aqui falando da universidade, do mérito e da qualidade da universidade. Nós estamos falando aqui dos critérios objetivos que quem quer seguir uma carreira acadêmica, uma carreira de doutorado, que nós temos que ter esse senso crítico. Se nós não tivéssemos esse senso crítico agora, né, não vale nem a pena entrar no mundo acadêmico, se nós não tivermos o senso crítico. Bem, então Lisboa também tem muitas vagas. Enquanto Coimbra tem 120, Lisboa tem 110 vagas para direito. Muitas vagas. Então, se alguém aqui está com interesse de entrar no doutorado em Portugal, né, lembre que 9 vagas no Minho para internacionais, 10 no Porto para geral, 120 vagas em Coimbra para direito, em todas as áreas, e 110 vagas isso no doutorado, no estado de Lisboa. Vocês entram no site e vão ver isso. O que eu estou falando aqui, eu busquei essas informações no site, busquei hoje, né, para atualizar. Me pergunta aqui a Sotomayor, a Rosemary, grande amiga, também um abraço. Então tem que ir para outra, doutor Fábio, já tem 6.1. Bom, não, 6.1 tá jovem ainda. Pro direito, nós sabemos que direito não tem finalidade, quanto mais idade, melhor né? Siga firme aí no direito, não desista. Dizendo que Lisboa tem 110 vagas. Vocês querem se candidatar também ao doutorado em Lisboa, 110 vagas, o valor não muda para internacional e para nacional, para aquilo que eu vi, é 3.200 euros por ano, né? A taxa em Lisboa, 3.200 por ano. Critérios, os mesmos critérios que nós já falamos, graduação, mestrado, currículo acadêmico. Não está objetivamente, tanto em Lisboa quanto em Coimbra, não tem os critérios muito objetivos da seleção, porque eles têm 110 vagas, 120 vagas, né, respectivamente. Eles não deixaram o critério muito claro, né? Como no Minho está bem claro os critérios, já vou falar dos critérios para aprovar no Minho. Em Lisboa, considera também que você tenha um mestrado de 14 valores como mínimo, né? Quem tirou menos de 14 pode ter alguma dificuldade, mas tá lá 14. Eu sugiro que o 14 seria o 7 no Brasil, né? De 0 a 10. A tempo, né? Como mínimo, em Coimbra, 5 anos. Lisboa pode fazer em 3 anos. No Porto, 4 anos. E em Braga, no Minho, 3 anos também. Assim, é o prazo que você pode terminar, né? O prazo que eles prevêem. Na Espanha, também o prazo geral é 3 anos. 3 a 5 anos. Espanha, prazo geral. O que eu queria falar sobre o Minho? Sobre o Minho. Quem pensa em candidatar no estado do Minho, em direito, eu acho que nas outras áreas também é muito parecido. O estado do Minho é uma estado muito forte na área das engenharias, psicologia, relações internacionais. Acho que é um curso pioneiro também em Portugal. Custa 2.750, já tinha dito, mas para você ser aprovado, 70% da valorização, né, ou da valoração dessa seletividade vai para o teu currículo. Isso é muito bom. Se você tem um bom currículo, né, você produziu, você teve boas notas na graduação e também no mestrado, 70% já está aí. Logo, eles dão 10% para o inglês, 10% para a área profissional, se você exerceu atividade profissional, advogado, promotor, juiz, no caso quem é de outras áreas, né, engenharia e tudo mais, vale 10%, e 5% de experiência acadêmica. Quem é professor ou quem já fez pesquisa, eles dão lá 5%. E depois, a área científica pura, se você já trabalhou na área científica, como grupo de pesquisa, eles dão 10% de percentual. Então, 70, 10, 10, 10, dá 90%, e mais 5 aqui de expediente acadêmico. Agora falta 5% que eu não sei onde está os outros 5. Mas bem, mas no Minho é muito objetivo. A Jamile me pergunta aqui, boa tarde, professor. Eu gostaria de mandar um forte abraço ao meu professor de mestrado. O professor Walter, que está aqui. A Jamile manda um abraço para o Walter, grande amigo também de Marília, da Unimar. Também manda um abraço para o professor Walter. Outra questão importante, né, que eu queria dizer é vocês, então, ter essa ideia de que fazer o doutorado é uma questão de organização. Universidades espanholas como Santiago de Compostela, as 3 da Galícia, né, Santiago de Compostela, Corunha e Vigo, os critérios são bem objetivos também. Para mim, né, a Complutense, só resumindo, né, é uma das universidades que tem critério muito objetivo, 95%. Sevilha, Alcalá de Henares, onde eu também faço doutorado,
muito objetiva, também a faculdade é um pouco burocrática, tem um sistema muito burocrático, eles pedem muitos carimbos. Aí isso que eu ia perguntar, que eu ia falar, vocês têm que, para se candidatar, né, quem quer se candidatar já esse ano, vocês têm que colocar o documento de vocês, selo de AIA, né, o selo de apostilamento de AIA, na graduação e no mestrado, e no histórico escolar. Então vocês não podem esquecer disso para a candidatura, quem estudou fora da União Europeia. Bom, e uma vez que você está dentro do doutorado, eu queria falar aqui alguma coisa, uma vez que você estivesse dentro do doutorado, como vai ser? A professora Menezes manda, é isso aí, a Alminho valoriza muito o currículo, sou das Ciências Sociais da Alminho. Muito bom, professora Menezes, consegui ler aqui o final, né? Um abraço para você. Eu faço estágio científico de pós-doutorado na Alminho e é uma universidade muito, muito boa mesmo, e excelente, uma estrutura muito, muito boa. O que eu ia dizer? Bom, agora vamos pensar assim, vocês submeteram tudo isso ao doutorado. Tem pouco tempo aqui para terminar essa live, tem mais ou menos, máximo 8 minutos, assim, dentro do nosso prazo. Uma vez que vocês submeteram ao doutorado, vocês vão fazer o quê? E agora? Eu tenho que me mudar para a Espanha? Tenho que me mudar para Portugal? A minha primeira resposta é, se você puder se mudar, venha, more aqui, porque você vai acrescentar muito a sua vida pessoal, vai ter acesso com um professor muito próximo, vai ter boas bibliotecas, vai participar de bons seminários, isso é muito bom. Mas se você não pode morar aqui, você ainda assim pode fazer o doutorado. Por quê? A maioria desses programas, quase todos, com salvo exceção de Lisboa e alguns de Coimbra, exige que você participe de umas aulas, né? Mas Minho, Porto, a Espanha em geral, você não é obrigado a morar aqui. Você é obrigado a pesquisar, né? E manter uma relação de conversa constante com o teu orientador. Vamos pensar que hoje, todos esses professores antigos, que não tinham muita facilidade de ter acesso aos meios digitais, eles foram obrigados a dar aulas por computador. Então, esses professores agora estão, para eles, vão fazer uma reunião online que eles fazem com os alunos. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para vocês que estão aí no Brasil, que não podem vir agora para cá, se candidatarem aos processos seletivos que já estão abertos em várias universidades espanholas, portuguesa, o Minho, acho que o ano inteiro é aberto, talvez Lisboa tem dois prazos, Lisboa tem junho e depois tem setembro, Coimbra também acho que tem junho e setembro, vocês podem ver isso, Salamanca também tem 2 prazos, Sevilha, se não me engano, também tem 2 prazos. Vocês podem olhar essas universidades e se candidatar, porque os professores agora podem manter essa relação com vocês, né? Que se chama doutoramento sem curso, como bem mencionou aqui o professor Tiago Moreira, que você não precisa fazer as aulas, né? E eu também sou a favor desse sistema, porque para que aulas no doutoramento? Afinal de contas, doutoramento é pesquisa, né? Essa coisa de aulas aí é para enganar os alunos, né? Pra cobrar mais caro. Por isso, eu também sou contra as aulas. Falo claramente, sempre fui, né? Então vocês assim, podem se candidatar ao doutorado agora, se vocês forem aprovados, vocês fiquem aí no Brasil ou no país onde que vocês estão, né, estejam, e façam doutorado já, vocês já podem começar o doutorado, começar as pesquisas de vocês. E eu, se eu fosse você, se eu já tivesse o mestrado, eu ia agora para um cartório aí da cidade, botava o selo de AIA, arrumava o currículo, que tinha que arrumar, ou entrava nos editais das universidades que eu comentei, algumas outras, vocês podem ter, né, muitas outras universidades, tem mais de 50 universidades aqui na Espanha, 15 universidades em Portugal, mas de direito tem 4 públicas, né? Vocês podem ir já se candidatar agora, né? Sem medo nenhum, porque os professores vão orientar vocês à distância. E vocês não precisam morar aqui. Se puderem morar, melhor. Mas se não puderem, o importante é estar no doutorado, porque vai alavancar a vida de vocês. Muda muito a vida de um profissional, jurista, né? Ou de outras áreas, que entra num programa de doutorado. Porque ele começa a andar num nível, né? Ou jogar numa liga mais alta. E aí já começa a ter mais oportunidades também na carreira pessoal, na carreira jurídica, quem também está nessa área, e isso é muito interessante. Então essa é a minha sugestão. Vocês façam e podem então morar no Brasil e concorrer agora. Mas aqueles que puderem vir para cá, a partir do ano que vem, venham, né? Eu sempre digo, mantenha uma boa relação com o orientador e diga, professor, eu não posso morar na Espanha ou em Portugal ou qualquer país aqui, mas eu posso vir uma vez por ano ou 2 vezes por ano, me reunir com o senhor, ficar aqui 15 dias, 20 dias, aproveitar a biblioteca e mostrar que você tem essa relação, né, com a instituição. Porque também tem uma questão cultural. As instituições aqui, elas querem que o aluno tenha uma relação com essas instituições. Existe essa coisa, né, de
essa conexão entre a pessoa e a instituição, eles precisam disso. Eles não querem só dar um diploma, eles querem que a pessoa também sinta a universidade, né? Como era nos velhos tempos, em que as pessoas moravam dentro da universidade. Então, eles também têm ainda essa tradição, que seria bom se você pudesse vir aqui alguma vez durante o seu doutorado, pelo menos uma vez por ano, ficar um tempo falando com o seu orientador. O Kleber me fala aqui, quando é que o Iberjur vai lançar um doutorado? Vi que lançou o pós-doc. Pois é, o pós-doc nós já temos há mais de 3 anos, quase 4 anos, e doutorado seria com alguma universidade privada, teríamos que fazer assim, um concerto, né? Porque as públicas não dá para fazer esse tipo de parceria, até porque as públicas têm os editais públicos, né? Mas as privadas assim poderia. Eu acho muito difícil agora, nesse momento, mas é um dos projetos que nós temos, né? Fazer uma parceria de doutorado com uma universidade privada, né? Me fala aqui a Rosemary, convidar a todos para a nossa live dia 30 de junho pelo canal do Arthur Falcão, dia 30 de junho às 17 horas. Muito bem, falar sobre feminicídio, manda aqui já fazendo propaganda. O Delano pode ter uma nova fase de processo seletivo. Ok, fala aqui a professora com o Delano. Bem, gente, então dizer isso para vocês, né? Agradecer novamente a nossa conversa, foi muito bom. Para mim está sendo bastante proveitoso, né, essa nossa relação aqui online. Gosto bastante de ter esse feedback de vocês e saber quais são os interesses, mas também tem que ser um pouco verdadeiro, bastante verdadeiro com vocês e mostrar qual é a realidade, né? E tentar ao máximo desmistificar isso, que doutorado é uma coisa de status, né? Doutorado é uma questão de vocação, de escolha, né? Eu disse na primeira live que todos nós temos a opção de escolher o que nós queremos, né? E o sistema não pode impedir isso ou não pode colocar barreiras. O sistema democrático, como tal, deve oferecer oportunidades a todos e que as pessoas possam escolher o seu caminho. Então é isso, porque afinal nós decidimos o que nós queremos, né? Depois, com base na qualificação, os critérios objetivos, saberemos se vamos passar ou não de fase. Mas tem que ter um sistema democrático que seja mais paritário e que possamos competir com igualdades de condições, sem essas influências políticas, sem influências dentro de universidades, sem critérios subjetivos. E bem, é por aí que eu defendo a aplicação de processos seletivos para a área científica, né, em geral. Bom, agradecer de novo, obrigado a todos, mando um grande abraço, vou dizer que isso que fica gravado no podcast e também no meu canal aqui do Instagram. E um abraço a todos e até a próxima. Fiquem bem todos, se cuidem-se.